Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui no segundo episódio do nosso podcast Psicologia Sem Filtro. Dessa vez, a gente vai falar do assunto do momento, já que estamos no meio da Copa do Mundo. Hoje eu recebo Daniele Muniz, uma querida que eu tenho aprendido mais sobre psicologia do esporte com ela. É um tema para mim muito novo, é um tema que eu acho muito bacana, admiro, né? Desconstrói muito o que a gente pensa da psicologia, né? Saindo ali das quatro paredes da psicologia que a gente mais vê ao longo da história. Então, hoje eu estou muito feliz de te receber aqui, acompanho a sua trajetória, tenho visto os lugares lindos que você tem percorrido e tudo que você tem construído até aqui. E eu quero que você me fale tudo sobre psicologia do esporte. Mas primeiro eu quero que você se apresente, nada melhor do que você para falar de você e da sua trajetória linda até aqui. Ah, gente, que legal, que apresentação linda. Obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui nesse momento tão importante. Eu acho que mundialmente, né? A gente pode falar que a Copa do Mundo é um grande evento. Sim. Então, é um grande evento mundial que celebra não somente o futebol, mas a união dos povos, ainda que a gente esteja em momentos complicados, o mundo esteja um pouco complicado, mas eu acho que a gente ainda consegue, de alguma maneira, respirar essa atmosfera, né? Então, sou apaixonada pela psicologia do esporte. Então, vai ser um prazer bater essa bola aqui contigo. E eu acho que a gente tem esse meio que essa desconstrução entre a nossa relação da nossa foto no Congresso Brasileiro de Psicologia. Ai, Depois nem eu vou postar fala. para o pessoal ver, Poste, porque gente. aquela foto é Que ótimo. maravilhosa. Muito bom, muito bom. Mas conta pra gente um pouquinho da sua trajetória, Dani. Ah, então vamos lá, né? Eu vou contar um pouquinho da minha história. Eu sempre gosto de falar um pouco sobre isso. Eu venho de uma família muito envolvida com esporte, embora ninguém seja atleta profissional, mas meus pais, né, minha mãe e meu pai são amantes de esporte, praticaram esporte de forma amadora e tudo mais. E o meu nome, gente, assim, né? Antigamente eu sou da década de 80, então não tinha essa coisa de ultrassom 3D, 4D, ultra K, não sei o quê. Então as pessoas só sabiam, às vezes, o sexo da criança na hora do nascimento, né? A única certeza que meus pais tinham é que se eu fosse menino, meu nome seria Diego. Sabe por quê? Diego Ah, Maradona. Então, já é uma pista, né, de assim, porque eu cheguei onde eu cheguei. Vamos lá. Se fosse menina, não tinha nome. Assim, a gente vai vendo e tal. Aí nasceu a pessoa que, tá bom, Daniele. Né? Então, acho que isso já conta um pouco da minha história. Meu pai é muito apaixonado por futebol, um grande flamenguista. Então, eu cresci nos campos de futebol junto com ele, nas quadras, jogando futsal, acompanhando. E minha mãe jogava handebol, na escola, né? Na época, esporte nossa! escolar. E a gente sempre viveu muito isso, né? Minha irmã não gosta tanto, ela gosta, mas assim, veio tudo para mim. Só que, embora eu gostasse muito de esportes, eu não tinha muito perfil de atleta, onde a gente morava, né? Eu sou de Duque de Caxias, a gente não tinha muitas opções de clube por perto, acesso, era Acesso. tudo muito complicado. Sim. Então, morava num bairro distante, e aí eu só comecei a praticar minha primeira modalidade aos 11, 12 anos, que foi natação, que é meu esporte favorito, tá, gente? Assim, eu entro na piscina e estou um pouco afastada, mas é o que eu gosto mais de fazer. Mas, enfim, e aí, só para encurtar um pouco essa história, em 1996, Olimpíadas de Atlanta, né, eu já estava madura e tal, já estava com 12 anos. Quando eu vi a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos, eu fiquei tão emocionada, Maíra, mas tão emocionada, que eu falei assim, cara, é isso que eu quero estar ali. Eu quero viver isso, eu quero ser uma dessas pessoas que faz parte dessa festa, mas não sabia como, né? Então, não importava qual o país, brasileiro melhor ainda, mas eu me emocionava com a vitória de um queniano, às vezes com a derrota de um atleta do Haiti, da Holanda. O esporte me comove de um jeito muito diferente, né? Desde essa época. Teve a Copa do Mundo de 94, que foi a primeira vez que eu senti meu coração sair pela boca. Eu falei assim, caramba, que legal. E aí isso se confirmou nas Olimpíadas de 96. E Olimpíadas a gente tem acesso a muitas modalidades. É diferente da Isso. Copa, né? Que é só o É, futebol. Você exato. vê ali muitas É muito legal, possibilidades. gente. Assim, para quem não gosta, eu até entendo, mas para quem gosta, é legal pra caramba, né? Então,
fiquei com isso, aí veio vestibular e tal, beleza, psicologia. Mas na época eu não sabia que a psicologia tinha essa proximidade com o esporte, eu não Uhum. fazia ideia, né? Então, ingressei no UFRJ em 2003 para cursar psicologia e fui seguindo o meu caminho, né? Mais ou menos assim, a clínica, talvez alguma coisa institucional. Eu tive uma proximidade com orientação profissional de carreira, que na época se chamava OV, Eu sou dessa né? época também. Eu falei assim, eu acho que tá, vou fazer um concurso público para Petrobras, na época era isso que ficava, né, tocando no coração. E vou, de repente, seguir na carreira clínica. Mas o esporte, ele sempre pulsando no meu coração. Até que eu soube de um professor na UFRJ, professor Maurício, que dava a disciplina Psicologia do Esporte. Eu falei assim, meu Deus, para tudo, calma, que eu Isso preciso... Isso existe. existe como Psicologia do Esporte? Aí eu corri atrás. E aí ele tinha um estágio no Botafogo, na natação, só que não tinha vaga, eu tentei e tal. Eu falei assim, eu vou fazer a disciplina. E aí, no semestre que eu resolvi fazer a disciplina só tinha sábado, junto com a educação física, na Praia Vermelha. Eu falei assim, pois eu vou. Sábado de manhã, se for na lua, eu vou fazer essa disciplina. E aí eu Arrasou. fiz a disciplina, li todos os livros e tal. Aí no final desse semestre, eu vi no mural da faculdade que tinha aberto o estágio para o Flamengo, clube de regatas, né, com futebol. Aí eu falei assim, então, eu acho que pode ser. E fiz o processo seletivo. E tem uma coisa muito legal, né? Eu acho que às vezes eu conto isso. Não sei, eu acho que talvez eu não tenha contado isso aqui, ó, em primeira mão. Tá? Eu olhei pro meu pai. Aí eu falei assim, pai, eu vou trabalhar no Flamengo. Aí meu pai olhou assim, tipo, você tá doida, garota? Por mais que ele amasse tudo, né? Um flamenguista apaixonado, eu sabia tudo do Flamengo por causa do meu pai. Era uma coisa muito distante da realidade dele, né? Meu pai é um Sim. cara que estudou e tal, mas ele de origem quilombola, pescador, percorreu, atravessou, né? Cruzou ali o continente, fez a faculdade de pedagogia, viveu o mundo da educação, mas ainda assim a gente morando em Caxias, a Gávea era um lugar muito distante, então assim, por mais que a gente tenha recebido estrutura, condição de ter uma boa formação, é, trabalhar no Flamengo era algo muito distante do que ele poderia imaginar pra gente, né? E os acessos antigamente eram muito Era mais muito. E eu falei diferentes, assim, né? não, mas Mais difíceis. eu sou capricorniana. Eu sei Arrasou. que, assim, é difícil, então o que que eu tenho que fazer? Subir 3 morros? Então vou lá. E aí É passei. difícil, mas não é Não impossível. é. E ele e minha mãe me criaram de um jeito assim, olha, vocês têm que estar preparadas quando a oportunidade passar. Da nossa parte, vocês vão ter todo o suporte. Vão fazer curso, vão estudar, não sei o quê. Então, quando o trem passar, vocês estão prontas para entrar. Aí eu falei assim, pai, estou pronta para pegar o trem. E aí passei no estágio e eu falei assim, agora você vai ver só, eu vou te apresentar os seus ídolos do passado que você falava para mim, eu vou te apresentar. Ele ficou me olhando assim, essa menina tá muito doida, né? E aí entrei, comecei o estágio, passou um tempo, e aí eu tive a oportunidade de apresentar o Adílio, né, que faleceu ano passado, um grande querido. Ele conheceu o Nunes, ele conheceu o Andrade, ele conheceu um monte de gente da época de 81, para quem acompanha Flamengo. E assim, isso me dá uma satisfação muito grande, né? Então, assim, eu comecei por aí, tá, Maíra, assim. Aí Mas comecei no já começou futebol. muito Já bem. comecei lá em cima, no topo, É. ver se pode um negócio desse, né? E era um orgulho danado, assim, aquela menina que saía de Caxias, e aí vamos lá, né, gente? Vamos passar os perrengues. Eu ainda morava em Caxias, e o treino em Vargem Grande. De manhã, eu estagiária, e eu tinha aula na UFRJ ainda, na Praia Vermelha, então minha vida era isso. Acordar 4 e Já meia da tinha lei do manhã. estágio? Porque eu sou da época que não tinha lei de Não tinha lei de estágio. estágio, Amigos da escola, total, né? voluntária. 6 horas só de Menina, estágio. nossa, era entrega total. É bom a galera de hoje saber, porque assim, tem estagiário meu que reclama, não, porque é isso, aquilo. É. A gente vem de uma época que não Nossa, tinha gente, não, isso. não tinha. Além de estágio veio depois. Era bem sacrificante, mas é aquilo, né? Quando a gente quer muito, então eu sempre tive muito isso na minha cabeça, assim, eu quero estar ali. Eu queria ir para a Olimpíada, então era um caminho, É a né? determinação. Então eu falei assim, tá bom, tenho condições, vou. E era isso, eu acordava 4 e meia da manhã, pegava o ônibus,
Aí pegava o ônibus da Central. Primeiro, pegava o ônibus da minha casa pro centro de Caxias, do centro de Caxias pra rodoviária Novo Rio. Aí descia no Novo Rio, aí pegava o ônibus que era do clube e levava a gente pra Gávea às 7 horas da manhã. Aí isso aí. Aí a gente ia pra Vargem Grande. Aí chegava lá, acompanhava o treino, fazia o estágio. Aí na época o clube não tinha refeição, não tinha nada, porque o Flamengo estava estruturando o CT. Uhum. Aí corria para pegar aula na Praia Vermelha, às vezes dava tempo de comer, às vezes não dava. Chegava e só saía no final da aula, 6 horas da noite, e depois pegava tudo de volta para Caxias. Era essa a minha vida, né? Então, assim, mas eu falei assim, tá, vale o sacrifício, vale o sacrifício, vale o sacrifício. Aí tudo bem, cada um com as suas histórias, né? Para mim isso era algo muito importante, assim, eu já Uhum. sabia que era onde eu queria chegar. E às vezes eu fico olhando assim, aqui no Rio de Janeiro tem muito isso, né? Dos bairrismos, do regionalismo e tal. Às vezes você tá no centro, eu tive consultório no centro. Aí alguém fala assim: ah, poxa, você atende onde? Eu atendo no centro da cidade. Ai, poxa, eu moro em Botafogo, é tão longe. Eu falo assim, pelo amor de Deus. Eu falo assim, tudo bem, respeito. É. Mas eu falo assim, ai, gente, eu saía lá de Deus me livre pra Eu sou treinar, de não sei Nova aonde. Iguaçu, né, Dani? Então, assim, esse percurso, a gente não tinha coisa na Baixada Fluminense. A gente não tinha É, faculdade de psicologia na exato. A Baixada. gente Hoje tinha. tem, mas, né, são particulares. Mas quem é da Baixada, eu acho que já nasce sabendo que Quem cruza a Avenida Brasil, Maíra, tá preparado para qualquer para coisa qualquer nessa vida. coisa, Olha, eu é vou te isso falar. aí. Ó. Isso é Então tem muito disso, verdade. né, na minha trajetória, essa coisa. E eu acho que isso linka muito com o esporte, porque o atleta, ele acaba desenvolvendo a resiliência de uma maneira muito intuitiva, né? Eu costumo sempre dizer para os meus alunos, gente, não pense você, psicólogo, que você vai chegar numa equipe, eu vou trabalhar com atleta, e você vai inventar a roda ensinando para ele o que é resiliência. Para ele chegar onde ele chegou, ele precisa ser resiliente mesmo. Até porque me responde uma coisa. Os atletas ali do Flamengo, né? Aham. Gávea, eles não eram dali. Não, não, não. Eles tinham a mesma trajetória que a minha, assim. Eu me Então aproximava já muito começa deles. por aí a É questão, por inclusive, da aí. identificação, né, do próprio Isso. psicólogo com os atletas que E vai. Tem... entender, né, quais são as necessidades Sim. e tal. Depois o futebol ele foi mudando, então o próprio espaço urbano foi modificando e a gente não tem mais hoje o espaço da rua como formador de atleta, né, de possíveis futebolistas. Então, são as escolinhas, é algo mais institucionalizado. Isso acabou mesclando um pouco a origem dos atletas. Então, hoje você Sim. tem ali, em alguns clubes, uma mistura de classe, de perfis de classe Aham. social muito distinto, mas a predominância ainda é de atletas da periferia que acordam 4h30 da manhã, que pegam um ônibus, metrô, trem, BRT, né, e fazem longos Sim. trajetos. Então, eu iniciei minha trajetória ali, com sub-15 do Flamengo. Fiz os 2 anos de estágio, fui, né, depois tentar. O Paulo Ribeiro, que foi meu supervisor, tentou me contratar, mas na época não tinha brecha. E falou assim: Dani, segura a onda aí, mas, né, aí logo em seguida, assim, eu me formei. Aí a Adriana Lacerda, que trabalhava no Flamengo também, me chamou. Ela estava de licença maternidade e entrou e falou assim: Dani, eu estou na seleção brasileira de nado sincronizado, vou ter bebê em breve e a seleção não pode ficar descoberta. É verdade, claro, você precisa procurar alguém. Eu tinha acabado de me formar. Eu me formei no finalzinho de 2008, início de 2009, ela me veio com essa conversa. Eu falei assim, claro, você está certa. Ela falou assim, você está pronta para assumir. Você fez 2 anos de estágio no Flamengo e quem fez o estágio no Flamengo está preparado para tudo. Então, assim, você quer cobrir minha licença? E eu falei assim, na seleção? Quero. E aí, assim, eu iniciei a minha trajetória nos esportes olímpicos, quando o Paulo tentou me contratar pelo clube, não conseguiu. E aí eu já acabei de me formar e já iniciei o trabalho na Seleção Brasileira de Nado Sincronizado. Então, assim, foi Então, muito assim. o caminho que você pensou não foi por acaso. E a gente estava Não, falando isso antes de começar, né, o é, episódio. Você queria o Flamengo, você queria as Olimpíadas, e de certo modo você está percorrendo esse caminho. sim. Não que seja Não é, fácil, não. porque contando aqui a gente tá rindo, né? Tá um Ah, muito bate-papo leve. perrengue, minha gente. Para quem tá Aham. assistindo, acha que foi muitas flores e não foram. Não. Mas eu acho que o que mais te moveu talvez seja uma coisa que também acaba movendo os atletas, que é a determinação. Sim, sim. Porque se você observar os desafios do caminho, você desiste.
né? Uhum. Você trouxe muito bem, relembrou, né? E aí, tem várias barreiras. Eu venho de uma família que me dava condições de poder fazer um estágio não remunerado, poder cursar minha faculdade, não precisar trabalhar. Meu primeiro emprego foi no Clube de Regatas do Flamengo, aí logo em seguida, né? Aí comecei no nado, e aí em junho, julho, o Paulo me ligou de novo, falou assim, Dani, abriu uma vaga, né? O nosso outro psicólogo, que é o querido Eric Conde, passou no concurso da Marinha, vai sair e aí você assume o lugar dele. Você quer? Eu falei assim, claro. E Uhum. aí foi lá a minha primeira carteira assinada, com 25 anos. Então, assim, não são todas as pessoas, considerando a realidade do Brasil, né, Sim. que tem essa possibilidade de fazer um estágio não remunerado, poder dedicar esse Uhum. tempo, não ter que me preocupar em ajudar minha família. Então, eu considero que, nesse sentido, assim, eu tive muito suporte, né, uma vida, assim, privilegiada nesse sentido. É, porque se não fosse por isso, eu não teria condições de continuar, Sim. né? Muitas barreiras, assim, é a passagem que é cara, né? O transporte, a alimentação, a própria faculdade. Eu fiz uma universidade pública, mas tinha os custos também. Na época a gente usava muita Uhum. Xerox, né? Aham. Tinha que tirar Xerox pra caramba, para ler. Então, é isso, assim. O que eu disse no início, da disciplina, quando eu comecei a fazer, eu devorei o livro. Então, acho que isso é uma coisa, assim, bem importante, né? Eu tenho me preocupado bastante na nossa formação, na formação com os nossos alunos, O nosso que maior a leitura, desafio que a hoje. leitura passou a ser algo secundário, né? Que a leitura Uhum. passou a ser algo auxiliar na formação, que é muito mais visual, sei lá o quê. É. E a gente perdeu um pouco disso. Então, eu acho que chegar talvez nos lugares que eu consegui alcançar foi com muita determinação e passando horas, às vezes, de madrugada, estudando. Eu sempre fui muito estudiosa, estudei No muito. transporte público da Poxa, vida, as não. leituras, quando tava sentada, né? Quando dava tempo de sentar, porque, Às vezes a gente ficava em gente, olha, pé. eu vou contar para vocês, quem nunca pegou o ramal Saracuruna, 6:30 da manhã, né? Aquilo ali é preparação para a guerra. Então, assim, eu chegava toda bonitinha e tal, toda educada. Ah, tá, bom dia, boa tarde. Falava com as pessoas, bom dia, né? E aí, quando abria aquela porta, eu falei assim, meu Deus. Aí, nas primeiras vezes, eu deixava as pessoas passarem. Eu falei assim, mano, Ou você ou vai, ou eu vou você pra não guerra, vai ou eu não vou. mesmo. Aí, eu aprendi estratégia. Eu falei assim, tá, tem até jeito. Até hoje eu tenho jeito. Não perdi as manhas, não. Dani, linda a sua trajetória. É, E hoje você tá onde, Hoje eu estou efetivamente? Você aonde? chegou, né, no Flamengo, chegou nas É... Olimpíadas, mas você traçou aí outros lugares Sim, muito bacanas sim, sim. também. Porque na vida da gente nada acontece uma coisa de cada vez, né? Eu acho que se Deus, se puder, bota organizadinho. Ele fala assim: ah, que nada, toma aí, se vira. Né? Então, no meio desse caminho, isso foi em 2009. Aí, pouco tempo depois, não, eu nunca deixei. Aí, eu trabalhando no Flamengo já, com nado. Eu me formei, já tinha feito, estava fazendo curso de formação em terapia cognitivo-comportamental. Então, me formei e já comecei a atender no consultório. Então, eu atendi em Copacabana, eram poucos pacientes na época, a maioria era Uhum, atleta, criança e adolescente. Mas eu sempre pensei em atender o público geral, porque eu sempre gostei muito da clínica, né? sim. E aí, o tempo foi passando, em 2012 eu recebi o convite, e foi um convite, né, para lecionar psicologia do esporte no IBMR, porque eles estavam procurando professor especialista e não tinha, né? E aí eu me torno a professora Daniele ali, né, em 2012, trabalhando no Flamengo, na seleção, fazendo um monte de coisa. Então eu comecei a carreira como docente também, tentando conciliar e tal. E aí no meio desse caminho, né, o tempo vai passando e aí eu fui pegando outras modalidades. Quando meu primeiro filho nasceu em 2014, eu falei assim, gente, eu amo futebol, adoro, mas eu passei muito tempo da minha vida me dedicando aos meninos do ninho. Agora está na hora de cuidar do meu menino, né? Então, não O abandonei o seu esporte. O meu, ninho, o seu exato, ninho. exatamente. Né? E aí eu falei assim, não quero, quero viver esse momento, né? Eu estava Sim. fazendo mestrado na época, assim, com bebê, né? Sempre fazendo uma coisa e outra, Fácil. mas teve esse momento, assim, de entender que
eu precisava parar de ficar viajando, saindo toda hora, porque eu queria realmente me dedicar à maternidade. E aí comecei a seguir outras frentes de trabalho com um olhar um pouco mais direcionado para o acompanhamento dos atletas de uma maneira mais individualizada, no espaço do consultório, né? Não em clube. E aí eu passei esse Uhum. tempo todo afastada do futebol institucionalmente, né? Aí atendi atletas de várias modalidades no consultório. Em 2018, eu recebi o convite para integrar o grupo que ia se preparar para as Olimpíadas de Tóquio, dos saltos ornamentais, e veio o vôlei de praia também. Aí eu cheguei, né? Aí fui parte do time Brasil, que era a equipe de profissionais do COB que acompanhava alguns atletas. Na época, eu acompanhava a Agatha e a Duda, do vôlei de praia. Eu falo publicamente porque não tem problema, assim, são informações públicas. Na psicologia a gente tem esse cuidado, né? E É. aí, ali na preparação para as Olimpíadas, tanto dos saltos ornamentais quanto para as Olimpíadas, para a dupla de vôlei de praia, assim, foi uma experiência riquíssima. E aí eu pude acompanhar, né, torneio, os circuitos brasileiro, circuito mundial, tive a oportunidade de ir para a Alemanha com a equipe, acompanhar. Então, assim, dali para frente a vida, sabe, ganhou um contorno bem diferente, porque o futebol é muito legal, mas é futebol apenas. E quando você está com Uhum. outras modalidades, você vê diferenças, né? E aí eu fui, veio a pandemia, continuei atendendo, mas dei uma segurada. Eu fiquei remoto de 2020 até abril de 2026. Quando? Quando, né, eu sou convocada para a seleção feminina de futebol sub-17. E eu falei assim, gente, não acredito, né? Depois de tanto tempo, tô de volta ao futebol, que foi a modalidade onde tudo começou, agora com o futebol feminino, que é muito satisfatório para mim estar no feminino, porque conversa muito com os meus projetos de pesquisa, com o que eu tenho estudado agora, com doutorado. Né? Eu trabalho com interseccionalidade, tenho um olhar muito cuidadoso para as mulheres no esporte. E aí, estar nesse momento da carreira e acompanhar o desenvolvimento de jovens, né, de meninas e mulheres no futebol, assim, eu estou muito feliz. Então, eu sou a psicóloga convocada, eu não sou psicóloga, eu preciso explicar isso aqui para vocês, tá, gente? Como é que funciona? Se tiver pergunta, pode perguntar, que eu falo pra caramba. Eu só tenho vergonha de gravar vídeo quando eu mesmo estou fazendo minha Não, ciência, eu mas tô a aqui ciência encantada. Eu tô, tipo, fala pra tendo caramba. uma aula gratuita de psicologia do esporte, gata. A gente, nós, na psicologia da CBF, né, tem a Luciana Ângelo, que Uhum. é a nossa coordenadora. Não existe o cargo de psicologia, né? Não existe uma profissional da CBF que é psicóloga. Tem outros cargos, por exemplo, tem preparadora física, Tem uma né? equipe. Tem uma equipe, que é a equipe base da CBF, mas tem alguns Aham. profissionais que são contratados para prestar serviços, que é o caso da Luciana. Então, ela é contratada da CBF e ela coordena toda a psicologia, Uhum. né? Como tem a seleção principal e as seleções de base, ela precisa de uma equipe de profissionais, Sim. porque na feminina, diferente da masculina, a seleção não viaja sem psicólogo. Olha só, gente, coisa Ah! linda, mulheres da gente. Então, assim, as mulheres, tanto na feminina, na base, no principal, ela precisa, as seleções, elas têm esse entendimento de que a psicologia faz parte do núcleo de saúde e performance, juntamente com os outros profissionais, nutrição, medicina, Então fisiologia, acompanha preparação essa física, equipe exatamente. efetivamente. E a depender do calendário das competições e das convocações, nós somos chamadas, né? Só Uhum. que hoje tem uma problemática muito interessante, assim, vários clubes se tornaram SAF, né? E pela lei trabalhista, os clubes não são obrigados a liberar os seus funcionários só porque a seleção pediu. Né? Hum. Então tem clube que fala assim, olha, infelizmente para essa convocação não vou liberar a profissional, isso em todas as áreas, a profissional ou Aham. profissional fulano de tal, porque eu vou precisar dele ou dela nessa competição aqui no meu clube. Então a gente Entendi. não tem uma psicóloga ou psicólogo fixo naquela categoria. A gente tem um grupo que a gente faz um rodízio. Entendi. Então, eu fui convocada para fazer a preparação. Uma das fases, foram 3 fases de preparação, né, para o Sul-Americano Sub-17. Uma em Alagoas, uma em São Paulo e a fase final da Granja já para a competição.
E aí na primeira preparação foi a Marina Simons, de São Aham. Paulo. Na segunda etapa foi a Alice Freitas, que era psicóloga do Botafogo. E na terceira fase fui eu, né? E é uma novidade, gente, porque na psicologia não é comum, é algo que a gente também está aprendendo, né? Normalmente a gente tem um vínculo com um único profissional. E na Ah. seleção a gente está aprendendo a se organizar para prestar esse acompanhamento, de modo que as atletas, a gente tem ali um diálogo, de modo que todo mundo sabe que está acompanhando aquela categoria, o que está passando. Então, na convocação, por exemplo, da Alice, ela vai passar tudo para gente. Na convocação da Marina, na minha. Não chega a ser uma equipe multidisciplinar, um trabalho multidisciplinar, porque todos são da psicologia, Isso. mas existe essa conversa É de um necessário, a gente se trabalho em fala o equipe. tempo inteiro. Enquanto Uhum. a profissional que está acompanhando, a gente faz o acompanhamento quase que junto, né? Acompanhando o que está acontecendo, passando os casos mais relevantes, porque na próxima convocação a gente vai precisar dessas informações. E é importante porque isso quebra um pouquinho, né, o que a gente Uhum. espera do trabalho do psicólogo, É, que é tão individual, que fica só com exato. aquele profissional, né? Então, Exatamente. de certo modo, isso amplia também um olhar sobre esse atleta, sobre as possibilidades. Sim, sem dúvida, porque cada profissional tem uma formação específica, embora todos sejamos profissionais de psicologia e profissionais especializados em psicologia do esporte, Mas cada são um, olhares com as diferentes, suas são nuances, com interpretações seus jeitos. Então, eu diferentes. acho que isso é Uhum, importante. Tem atleta que vai se abrir mais com a profissional tal do que com o outro. Tem treinador e sim. treinadora que vai ter uma relação mais próxima, uma afinidade, um diálogo melhor com um ou com o outro. Mas a gente tenta quebrar isso entendendo assim, olha, aqui é a psicologia. Uhum, Né? Então, o sim. mais importante é que a gente resguarde, que a gente tente isso. A gente precisa dar muito crédito à Luciana, né, Luciana Ângelo, que sustenta essa ideia, porque é melhor a gente fazer desse jeito do que não ir profissional, do que não Sim, ter a psicologia claro. presente. E é novidade Exatamente. para mim, viu, Maíra? Eu nunca trabalhei desse jeito. Eu sempre fui a única psicóloga daquela equipe, né? Em todas as equipes que trabalhei, então tem sido uma construção muito legal, porque essa troca, a gente tem um grupo maior, né? Hoje somos 9 profissionais na psicologia do feminino, e a gente Uhum. faz reuniões periódicas, a gente conversa, discute qual o sistema melhor de avaliação, quais os instrumentos que a gente vai usar, é tudo discutido coletivamente. Então, esse olhar, né, de Aham. profissionais mais experientes e profissionais mais jovens, dá um gás, né? Eu acho que eu me senti muito revigorada nesses últimos meses, sim. Eu tô muito feliz, sabe? Super novidade pra mim, tá vendo? Ó, Pois porque é, veja é só. bacana ver o Aham. quanto que a psicologia, ela tem possibilidades que a gente nem imagina, né? Assim, Uhum. eu sou de uma outra área, eu sou da clínica, Sim, né? Eu sou da avaliação e entender que dentro do esporte existe essa possibilidade, isso é incrível. sim. E a gente está transmitindo isso também para os profissionais da psicologia do esporte, porque para eles isso também não é algo comum, Uhum. né? Tem uma coisa, assim, me veio agora isso na mente, eu vou trazer para vocês, né? Que na nossa área, diferente das demais, por exemplo, eu também sou psicóloga clínica. Então, tem toda uma relação, o vínculo terapêutico, né? Os encerramentos, os Sim. contratos que são firmados quando o paciente chega. Mas no esporte, às vezes, acontece algo, né, que a gente precisa trabalhar muito. O atleta, ele não é nosso. Então, é muito importante que a gente tenha essa mente aberta, porque ele vai transitar de clube para clube, de instituição para instituição, e ele vai trabalhar Uhum. com inúmeros profissionais. Isso é Exatamente. muito comum, né? Então, às vezes, assim, a gente vê o psicólogo do esporte. Um dia eu ainda vou escrever sobre isso, depois de passar essa fase de doutorado, né? Sobre a Opa, alta. já tem um pensamento de um livro? Quem sabe? A alta em psicologia do esporte, isso é legal, porque às vezes a gente tem uma relação ali. Por exemplo, eu fiquei quase 10 anos no Flamengo, eu peguei atletas que chegaram ali nas categorias iniciais e se formaram no sub-20. Então você Uhum. passa anos acompanhando aquele atleta. Então você tem naturalmente uma relação de proximidade, um Sim. apego, né? Você acaba também muitas vezes sendo uma figura de apego para aquela pessoa. Uhum. É, e às vezes é difícil, eu observo isso, às vezes em supervisão e tal, né? Do profissional ter essa dificuldade de largar, né? E às vezes ele precisa voar, ele precisa
de uma perspectiva diferente, você já está há muito tempo com ele e ele evoluiu contigo, mas de repente ele precisa de uma outra proposta de trabalho e tá tudo bem, né? Não é o meu atleta. É o atleta que Boa. busca o acompanhamento, assim. Mas no esporte isso é comum, assim. Você fica anos com com um atleta porque você não consegue também dar alta para ele. Agora, Dani, a psicologia do esporte, ela tem aparecido mais, né? Tá Uhum, mais em evidência. Apesar de você ainda na faculdade já conseguir um sim, estágio, a gente, muitas pessoas não sabiam que existia a psicologia do esporte. sim, Acho que ela ganha uma maior evidência nas Olimpíadas, sim, sim. né? E principalmente nas Olimpíadas em que a grande atleta da ginástica rompe um silêncio e fala: não Uhum, estou bem, isso. não vou continuar. Ela era, né, ali a pioneira naquele momento, né, indicada para ganhar, né, Aham, aquela Olimpíada. E ela rompe um silêncio e fala: não é técnica, eu não estou bem emocionalmente para dar continuidade a isso aqui. E isso choca, porque falar de saúde mental, né, uhum, ainda choca as pessoas no sentido de que não é um corte que tá uhum, sangrando, que não, calma aí, eu vou pegar aqui fazer um curativo, vamos passar uma pomadinha, não é visível. uhum. E quando alguém traz isso a público e fala, parou, agora não, chega, como que é isso, né? Isso ganhou uma repercussão, Sim, muito civil de crítica, inclusive, né? Infelizmente, a gente ainda tem esse estigma na nossa sociedade de que uma pessoa que pede ajuda por uhum. questões emocionais é uma pessoa fraca, Ainda mais no esporte. ainda mais no Aham, esporte, né? Tem vitalidade, tem força, tem. E como assim você uhum. não está pronta para competir? Como que é lidar com isso dentro do grupo mesmo? Porque foi uma decisão dela, Sim, mas mesmo que exista a competição individual, a gente sabe que também tem as competições em equipe. De certo modo, isso também acaba sim, afetando toda a sim, equipe, né? sim. Como que o psicólogo, a psicóloga do esporte, nesse momento, entra? A gente só pega coisas simples, né? Ah, mas ninguém vai no nosso consultório Psicologia. também falar que. Então, a psicologia é algo assim, pô, só caso fácil. Mas assim, eu vou chegar nisso só para contextualizar, né? Eu acho que para quem não conhece muito da área e tal, a psicologia no Brasil, ela passa a ser reconhecida como especialidade do Sistema Conselhos no ano de 2000. Então, a gente já está em 2026, então aqui, ó, tá chegando já é adulta, Já é adulto. né? Então, mas infelizmente ainda nós não temos nas graduações em psicologia A a oferta da disciplina, disciplina. Então, isso muitas das dificulta vezes, muito. são eletivas. Quando Quando tem, tem, são exatamente. eletivas. Mas vai haver na educação física, obrigatória. Então, isso durante muito tempo, especialmente nas décadas de 90, até mais ou menos o início dos anos 2000, houve ali, né, uma tentativa de apropriação desse saber, desse entendimento, por parte dos profissionais de educação física, que Uhum, viam nesse campo ali uma possibilidade de trabalho, porque eles estavam precisando, sim. né, desenvolver competências e habilidades e tal. É, e eles entendiam que eles podiam ter esse tipo de capacitação, né, por conta das disciplinas que eram ofertadas na graduação para eles. Mas eu gosto muito de dizer isso, porque nos Estados Unidos a formação lá é diferente da nossa, né? Então, para um profissional de psicologia nos Estados Unidos atender casos mais graves, como depressão ou algum transtorno psicológico mais grave, não basta apenas ele ter a graduação, né? Ele precisa fazer o mestrado e doutorado com horas de supervisão e horas de prática. A nossa formação no Brasil ela é completamente diferente. São 5 anos de graduação. Nós fazemos os estágio supervisionado, e basta que a gente se
que a gente tem o diploma de psicologia de entrada ao CRP, com o CRP ativo, a gente pode atender. Porque, em tese, a nossa formação ela é mais generalista. Então, a gente não precisa, por exemplo, fazer um doutorado para atender no consultório, diferente nos Estados Unidos. Uhum. E lá, a psicologia do esporte, ela também tem umas nuances, né? Porque como a base inicial deles é uma formação mais geral, né? Como se fosse ciências da saúde ou ciências do esporte, algumas disciplinas da psicologia são próximas dessas áreas todas. Então, eles podem fazer trabalhos de motivação, mas trabalhos de grupo, né? E lá eles são chamados de mental coaches, Uhum. são os treinadores mentais. Por isso que é muito comum eles usarem essas expressões, os próprios treinadores atuarem como psicólogos, né? Ou Uhum. fazerem trabalhos Trabalho, sim. psicológicos. E essa literatura chega no Brasil, é traduzida integralmente. Esses livros chegam Sem na graduação, adaptações exatamente, adequadas. na educação física, e o que eles entendem? Ah, então a gente também pode, né? Então houve uma confusão grandona no serviço. Não, daqui é diferente, né? Senão vocês vão aí cometer exercício ilegal da profissão. Para trabalhar com psicologia, você não pode nem nomear, tem que ser profissional de psicologia com CRP ativo. E aí, até então, né, ao longo do desenvolvimento da psicologia, esse início aí da década de 1990 e tal, a psicologia do esporte era muito psicologia do esporte aplicada, voltada para o treinamento de habilidades mentais. Então, Uhum. os trabalhos de psicologia eram com esse foco, para desenvolver a atenção, melhorar a atenção, né, estratégias de autorregulação, Prevendo um motivação maior para performance, performance, focos na performance rendimento, para melhorar a produtividade. performance aqui, ó. Uhum. Foco no que precisa e bora. Bola na cesta, gol, vamos reduzir o tempo, vamos alcançar o recorde, enfim. E aí há uma mudança de paradigma nos anos 2000, ainda, né, na América do Norte, quando falou assim, não, mas espera aí, só performance? Vamos pensar numa perspectiva um pouco mais holística. E aí começa esse movimento de se pensar em aspectos de saúde, de desenvolvimento, mas isso nos anos 2000, Estados Unidos. Isso só vai chegar no Brasil, Maíra, 10 anos, 15 anos depois, né? Porque a gente ficou muito tempo aqui. Quando eu trabalhei, eu trabalhava com foco na performance. E era muito isso. E aí eu comecei a estudar, a ver que o olhar era um pouco diferente, comecei a entender a formação da psicologia no Brasil, né? A importância da psicologia social no Brasil, as características dos nossos atletas que são diferentes dos atletas dos livros. E a gente Uhum. começa a ter livros estrangeiros, a gente começa a ter uma formação de uma psicologia brasileira. Porque a nossa É realidade é outra. diferente. Exato. Então, há um movimento no Brasil de construção dessa psicologia que fala português, né? Do Brasil com S. Até porque a gente começou o episódio de hoje falando de uma realidade de Isso, transporte, de exatamente. acesso, que tudo isso tem um impacto lá na Claro, ponta. claro. E isso vai transformando, né? A maneira como a gente lida com os atletas, como a gente vai construindo o nosso saber aqui no Brasil, entendendo as pesquisas estrangeiras, mas também adaptando aqui para a nossa realidade. E aí chega, né? A gente tem as Olimpíadas de 2016, que foi um grande marco, que foi aqui no Brasil, né? Que eu Uhum. participei como voluntária, foi muito legal. E aí a gente tem o primeiro grande livro da psicologia do esporte brasileira lançado, né? Com o apoio da Ampep, com essa marca, assim, ó, é assim que a gente faz aqui, né? Muito legal esse livro. E depois eu falo para vocês, psicologia do esporte do exercício. E aí vem a pandemia e aquela coisa toda, ciclo de Tóquio, Simone Biles, né? Ali é uma mudança de paradigmas completa, né? Não somente no esporte, mas no mundo de uma maneira geral. E aí, quando ela, de uma maneira muito corajosa, diz assim: Olha, eu não estou bem, eu não vou competir, eu escolho não competir. Gente, atleta tem direito de escolha, de se posicionar e dizer De na onde maior tiraram competição isso? do mundo, né? Ela ali sendo a protagonista, a atleta que recebeu todos os patrocínios, todo mundo ali, tudo Sim. projetado para ela ganhar não sei quantas medalhas, passar o Phelps na quantidade de medalhas. Ela disse assim: Não vou entrar porque eu não estou bem. Quero cuidar da minha saúde mental. Gente, o mundo não estava preparado para isso. E a gente assim, ai, será que finalmente vão entender, né, que é além da performance, que tem um ser humano Até ali? porque você falou uma coisa muito importante, né? Ela estava ali
com tudo que muita gente quer. É patrocínio, é visibilidade, Uhum. é o dinheiro, é a fama, é a Sim, tudo, carreira, tudo misturado, né? exato. E Então, aí ela diz não assim, era só o esporte, não, são várias coisas agregadas aquilo dali. exato. E tudo isso não foi suficiente para sustentar o sofrimento que ela estava vivendo. E ela Uhum. ter coragem de se posicionar e dizer assim, não quero e não vou, o mundo parou aí, né? Assim, Existe o antes e o depois exato, antes e depois dela. de Simone Biles, Sim, assim, as Olimpíadas de Tóquio 2021, que teve essa coisa, né, 2021, mudou a maneira como a gente se relaciona, né, a maneira como as pessoas veem a saúde mental, o entendimento de que por trás daquela pessoa que performa tem um ser humano, que tem as suas necessidades, que tem as suas fragilidades, que a vulnerabilidade faz parte da experiência humana, que é sim. importante a gente falar sobre as nossas emoções, falar, né, acessar o nosso sentir, acessar a nossa existência, e juntamente com isso vieram outros movimentos, né? A Simone Biles trazendo essa coisa não estou bem e não vou, e outros atletas foram se sentindo encorajados para trazerem outras dores, que também fomentados ali por todo um contexto pandêmico, né? Vários movimentos assim de direitos sociais que sempre foram violados em esfera global, em diversos espaços. No esporte não é diferente, porque o esporte faz parte do contexto que a gente vive, do mundo. Então, nesse momento, os atletas se posicionando contra o racismo, contra a homofobia, contra a misoginia, todas essas fontes de sofrimento humano, né, que os atletas, como a população geral, sofrem. E como são, na maioria das vezes, pessoas com grande visibilidade, né, essas vozes ampliam, né, dão eco a essas Sim. causas. Então, a gente tem ali a virada, né, Simone Biles lançou ali esse movimento, né, não querendo lançar o movimento, ela trouxe algo muito pessoal, mas isso acabou encorajando. Mas, pô, se ela, que é ela, disse que precisa parar, então eu também preciso, Sim. né? E isso muda a maneira como a psicologia também é olhada nesse espaço. Acho que você traz uma outra coisa importante também, que infelizmente a gente ainda assiste, né? Muito a questão do racismo no Uhum, esporte. uhum. Como que o atleta, né? Como que a gente acolhe esse Ah, atleta? ótima pergunta. Porque ele tá ali, é ele que é agredido. E ele é agredido numa multidão, que ele tem que tomar um controle para ele não. Que a gente ainda tem isso também, né? Então, é isso, Porque se ele tem uma reação, e eu acho que a gente aham, teve o caso, né, do Vini Júnior, né, e sim, tantos outros, mas que dependendo da reação que ele tenha, é ele que tá errado. exato, ainda é culpabilizado, né? Então, Aham. assim, como que a gente acolhe, enquanto psicólogos do esporte, esse atleta que é violado, é agredido, e que não dá pra gente chegar ali nele, dar um abracinho e falar assim: ah, não, vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Exatamente. Não Eu dá, acho não que dá para ter essa atitude. exato. Eu acho que se o psicólogo, o profissional de psicologia, que é formado em psicologia, com as bases da psicologia, a gente não precisa nem se perguntar, porque está ali. Se você é um bom profissional de psicologia, você conhece do código de ética e você vai acolher. Tá lá. Tá lá, Nossos assim, princípios os princípios fundamentais. fundamentais. Não tem muito o que dizer, né? Então, assim, durante muito tempo, e aí vem a grande dificuldade, por ter sido durante muito tempo uma psicologia do esporte, um modelo mais americanizado, né? E tudo bem, faz parte do processo de desenvolvimento da própria psicologia. Algo mais positivista, mais pragmático, assim, olha, esqueça os estímulos irrelevantes e foque apenas no que precisa. Então, se você trabalha dessa, você pode trabalhar dessa maneira se você quiser, ok. Mas hoje a gente entende que é muito além. Então, Sim. se um atleta traz qualquer demanda de sofrimento que para ele é insustentável, não cabe a gente medir ou sinalizar ou avaliar se valeu ou não valeu, porque ele é a régua. Sim. Eu acho que essa é a mensagem mais clara. Ele que vai sinalizar se aquilo ali é possível sustentar e seguir ou não.
Então, como a gente se posiciona? Eu sempre digo a mesma coisa. Como está sendo isso para você? Sim. Não dá, não tem como. Então, o que você quer fazer a partir disso? Ele que decide. Ó, eu tô aqui para te apoiar na decisão que você tomar. Para direcionar as Pra te dar o atitudes que são suporte, sim. Não, Dani, isso não possíveis. pode acontecer, mas eu vou lá e vou provar para eles que eu vou dar a volta por cima e tal. Tem certeza? É isso mesmo que você quer? Você precisa de algum apoio e tal? Porque no momento da performance em si, a gente acaba não fazendo muitas intervenções. Isso é uma coisa bem curiosa, né, da psicologia do esporte. O nosso trabalho, ele se dá na maior parte do tempo antes do momento. A gente faz a preparação. Né? Assim como todas as áreas da psicologia. Você não fica ali o tempo inteiro. Se ele precisar de Até suporte, porque a você... terapia não são em 50 minutos, é o que você faz Você tá antes e depois exato. daquilo. No momento de crise, alguma coisa precisar, você vai ali para uma emergência. Mas todo o nosso trabalho é para que todos os seres humanos tenham autonomia para conseguirem se gerenciar diante de uma situação específica. Então, a gente vai prepará-lo para isso. Mas a ideia é que ele tome essa decisão. E a gente está ali para apoiar. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, mas espera aí, cara. É o jogo da nossa vida. É a Copa do Mundo. A gente trabalhou 4 anos para estar aqui, assim. Você vai se abalar por causa disso? Você tem que ser forte? E não é obrigado. Não. Ele está sendo, você falou muito bem, ele está sendo violado. Violado. Em muitos espaços, em muitos lugares, é considerado crime, como no Brasil. Então, se alguém comete um crime de racismo, um crime de ódio, essa pessoa precisa ser penalizada, a gente precisa acolher a vítima. Sim. É simples assim. Não dá para a gente naturalizar um sofrimento dessa natureza quando a vítima se manifesta e diz assim, isso aconteceu comigo e não sei o que fazer. A gente acolhe, óbvio. E eu acho que existe esse tipo de violência, né? Nitidamente. Mas não sei aí, me corrija talvez, né? Se eu estiver errada. Não assisti o jogo da Copa. Ela não sofreu. Estreia aqui, ó, todo mundo, ai meu Deus, vamos Brasil. Eu não estava me sentindo muito bem, então fiquei resguardada. Mas assisti depois, né? A internet está aí para nos atualizar. E foram fazer uma entrevista com o Vini Júnior e falaram que ele tinha que falar em espanhol. Foi. Eu, Maíra, entendo isso também como uma violência. Posso estar errada? Não sei. É uma psicologia sem filtro. Para mim porque ele é brasileiro. Sim, sim. Se eu estiver em algum lugar competindo, não é o caso, né? No caso, só fez balé clássico. A minha língua matriz, mãe, é o português. Eu vou falar em português. É uma opção eu querer falar naquela língua. Agora o gringo. O gringo em espanhol. E ele teve uma sacada, assim, tipo... ele acaba, né? Ele fala espanhol. Sim. E aí, quando ele falou que ia falar em português, mas ele ia falar... E aí ele se ligou, não, calma aí, eu falei que eu ia falar em português. E ele voltou. Porque também é o automatismo, né? Porque como ele fala o espanhol também. Mas eu acho que ele teve uma sacada primordial de limite. E eu acho que são essas sacadas que os atletas, nessas entrevistas, eles precisam ter. E isso é o trabalho da psicologia do esporte. Porque essas pegadinhas vão acontecer ali. Pegadinhas no sentido, né? De que assim, você não jogou bem, então calma aí, na entrevista eu vou te detonar e você vai mostrar que realmente você errou. E essa preparação é muito importante para delimitar. Não, calma aí, eu fiz o que foi possível também. Eu não vou fazer o que você quer. Eu vou fazer o que é possível, porque é tudo uma engrenagem também. É claro que a gente quer que o Brasil ganhe a Copa. A gente tem condições. O futebol evoluiu tanto, né? Realmente, as eleições estão... Se a gente juntar um grupinho aí com umas canetinhas, com os negocinhos, a gente consegue, né?
Mas eu acho que ali também entendi como sendo uma agressão. Sim, é porque ele, né, é uma figura mundialmente conhecida e ele é jogador do Real, né, Real Madrid, então ele fala espanhol, aquela coisa toda. Mas quando ele escolhe falar em português, ele também toma uma decisão política. Ali ele está se posicionando politicamente. Então, eu poderia falar em espanhol, porque eu também faço parte desta comunidade, né? Eu também tem gente na Espanha e em outros lugares que Que falam o falam idioma, espanhol. que acompanham o meu futebol, e eu tô aqui numa Copa do Mundo, mas neste momento eu escolhi esse posicionamento. Ele disse assim: eu estou com a seleção brasileira, então eu vou falar português. Então ali ele se posiciona politicamente, ele escolhe a maneira como ele quer se expressar, e ele dá um recado muito claro, né? Assim, olha, aqui eu estou com o meu país e no meu país se fala português, então é o idioma. Conheçam o meu idioma. É Se isso. esforcem de alguma maneira para entender português, né? E existe todo um suporte, especialmente nessas equipes maiores, nesses mega eventos, né, que são predominantemente Olimpíadas de inverno e de verão e a Copa do Mundo de futebol. Que os atletas, quando são convocados ou eles, né, são classificados para os Jogos Olímpicos, tanto a CBF como o time Brasil, eles têm uma equipe de marketing, de media training, que orienta como esses atletas devem se portar diante desses espaços. Uhum. Então, são acordos, Sim. até onde você pode ir. Tanto que nessa seleção, assim, eu tenho acompanhado, né, pelo que eu tenho lido, visto nas redes sociais, que eles fizeram ali um acordo entre eles, o que pode ser comentado, o que não pode. Tem algumas regras muito claras ali entre eles de acesso às redes sociais, horário de postagem, Sim. né? Para evitar qualquer ruído de comunicação, que é muito comum, ainda mais nos dias de hoje, tudo viraliza. Então, eu sinto que tem um cuidado maior nessa preparação, né, nessa seleção. E no Comitê Olímpico também isso já é uma tradição. Os atletas eles recebem palestras até mesmo sobre momentos de ficar com o celular, porque o fuso é diferente, então eles precisam Uhum. priorizar a higiene do sono, né? Essa coisa do dormir, do repouso é muito importante para o atleta. É, Até porque a psicologia trabalha isso, isso. exatamente. A gente está ali, né, observando, de alguma maneira, monitorando, atento a isso. Então, às vezes, você aqui, mãe, né? A gente tem filho, tá aqui. Ah, meu filho tá disputando uma Olimpíada. Ah, mamãe tá com saudade, não sei o quê. Aí, de repente, o filho quer responder, mas, pô, agora tá na hora dele dormir. Então, a gente Uhum. também tem essa preocupação, assim, olha, avise os seus familiares que o horário que ele vai estar disponível vai ser do horário tal, porque nesse horário é hora de dormir. Então, assim, a psicologia, ela conversa sobre essas coisas também. Quando a gente trabalha saúde e performance, é É o foco. É rotina, rotina, é é isso. alimentação, é sono, É é o cuidado, exato. descanso. É tanto o cuidado com a saúde emocional quanto os cuidados da performance, Sim. né? Então, o nosso grande desafio é encontrar esse equilíbrio. Atender as demandas de saúde, porque somos profissionais de saúde, e atender as demandas de performance. E aí tem toda uma equipe multiprofissional, interdisciplinar, que está sempre alinhada com a gente, porque a gente precisa conversar com eles, a gente precisa conversar com a nutrição, a gente precisa conversar com a fisiologia, a gente precisa monitorar a carga de treino. Então, às vezes, assim, um atleta não rendeu nada no treino. E aí fala assim, aí um desavisado fala assim, tá desmotivado, fala com a psicóloga. E aí eu vou no fisiologista e falo assim, olha só, a carga de treino dessa semana, dos últimos 2 dias, foi muito alta. Então ele apresentou fadiga aqui. Então ele está mais cansado, ele precisa de mais repouso. Ele não está desmotivado, ele está cansado. Sim. E aí, se eu não sei disso, eu vou preparar um trabalho de motivação. Entende? Que não vai E não vai funcionar. funcionar, porque não é Não vai isso. funcionar. Então, acho que tem algumas coisinhas também, né? A gente tá falando de futebol, de muitas coisas. Frustração. Uhum. Lembrei agora de um esporte, né? E aí que eu tive a oportunidade de acompanhar de perto alguns campeonatos. WSL, Campeonato de Surf, Saquarema. Que maravilha. Tem toda uma preparação de Uhum. cronograma, né? Uhum. São 2 semanas de campeonato, mas depende de um fator. Ah, né? Onda!
Porque na Copa, nas Olimpíadas, pode acontecer algum Uhum. evento climático que Sim, vai adverso. intervir ali, né? Interferir de alguma forma? Sim. A gente Uhum. vive num mundo, né? Onde o clima ele tem a sua resposta própria. Mas no surf, tá programado aqui. Daqui a 2 semanas, inclusive, começa, né? Sim, O sim. campeonato aqui na etapa do Rio, Rio. no Brasil. Se não tem onda, não tem. Como que trabalha isso com o atleta? Porque é uma frustração que vai para além do rendimento dele, da preparação dele. Uhum, uhum. É um desafio, né? Porque às vezes isso aconteceu. A gente tem a etapa de Saquarema, que é muito importante, e tem as Olimpíadas. Aconteceu. Cadê a onda? Não Uhum, não, veio. não veio, exatamente. E aí, às vezes, nesse momento que a onda não vem, nem sempre o atleta mais tecnicamente qualificado é o que vai levar. Porque nesse momento, né, as condições de trabalho não vão favorecer a técnica, vão favorecer outras habilidades que talvez aquele atleta que é menos preparado, talvez, né, mas que não seja tão habilidoso, consiga, porque ele tem ali uma outra característica que ele vai conseguir A onda levar. que ele pegou Pois favoreceu, é. mas a onda que o outro pegou Entende? não. E isso, ainda tem isso. Porque Tem que porque esperar a vez do outro. porque no mesmo dia, né, Isso. tem as etapas ali, mas no mesmo dia tem a variação da onda, que vai ter todo o impacto Tem. daquela pessoa, naquele momento, daquela onda. Exatamente. Então, assim, é uma modalidade que desde sempre já precisa ser trabalhado esse tipo de. Não é imprevisto, eu acho que é algo que compõe a estrutura do surf. Uhum. Então, o atleta, ele vai sentir, ele vai se lamentar, mas entendendo também que aquilo ali faz parte do processo e é pensar sempre no próximo, né? Aqui, eu acho que um compromisso que o atleta costuma, e a gente trabalha muito em cima disso, é o atleta assumir o compromisso com seu desempenho máximo para aquele momento. Então, se aquele momento é um momento que de repente eu não estou na minha melhor condição física ou na minha melhor condição mental, ainda assim eu vou tentar entregar o meu melhor dentro das minhas condições pessoais individuais, né? E também entregar o meu melhor dentro das condições Que climáticas foi adversas que possível foi ali. possível naquele contexto. Então, quando você se compromete a fazer o melhor de si, essa sensação ela diminui. Tem a lamentação, obviamente, porque você pensa, Sim. poxa vida, mas não é um sentimento de culpa, assim, de que eu poderia ter feito melhor, eu poderia ter desenvolvido mais e tal. Porque, olha, a minha parte eu fiz. Tanto que a janela é de 2 semanas justamente por conta disso, né? Isso, Assim, exatamente. sai Mas olha, geralmente é 5 horas da difícil. manhã, tipo, vai ter, não vai ter a É, chamada para aquele dia. E até quem vai assistir fica nessa expectativa, né? Será que amanhã vai sim. ter? Não, calma Sim, aí. e aí, assim, são coisas, sabe? No surf é assim, pode cair uma tempestade, pode acontecer um caso de violência, como aconteceu nos Jogos da Libertadores, se eu não me engano. O Flamengo ganhou de WO porque a torcida não soube se comportar, né? A torcida adversária. Então, assim, você sai, se prepara e a torcida do teu clube resolve bagunçar o torneio todo, Foge do foge do controle do controle. E aí, atleta. assim, você perdeu 3 pontos por causa das pessoas que foram assistir teu jogo, né? Então, tem muitas variáveis ali que lidar com a frustração é algo muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, quando o atleta, a gente imagina um atleta, né, adulto, com 20, 21 anos, ele é jovem. Não, ele não é jovem. Ele talvez seja jovem cronologicamente, mas ele é exposto a esse tipo de situação de Muito frustração desde quando ele antes. tinha 6, 7 anos de idade. Sim. Então, de alguma maneira, é algo que aos poucos ele vai desenvolvendo, aprimorando, e quando ele chega nessa etapa, ele de alguma forma já está mais. E aí entra a tal da resiliência, né? Talvez ele já esteja um pouco mais. Tenha um pouco mais de casca do que talvez quem nunca tenha vivido aquela experiência, né? Porque ele começa muito piquitiquinho, gente. Atleta começa a trabalhar aqui, ó. Agora, pegando, já que é psicologia sem filtro, falar um pouquinho sobre fisiculturismo, né? Que foi um tema muito falado Uhum. recentemente.
uso de substâncias para ganho de massa, para alto rendimento. Será que ganha rendimento mesmo? Como que é isso daí? Conta um pouquinho pra gente, Dani. Então, esse é um universo bem interessante, né? Tem crescido muito no Brasil as competições e a procura para o acompanhamento psicológico de atletas de fisiculturismo. Então, nos cursos que eu dou, sempre tem alunos, olha, eu trabalho com fisiculturismo, né? Então, trazem para supervisão os casos. Então, eles têm buscado muito suporte da psicologia, né? E para a gente, às vezes, é um estranhamento muito grande, porque partem de princípios que a gente, às vezes, não está muito acostumado, né? Choca no primeiro momento Uhum. porque a percepção de performance, de percepção mesmo da autoimagem, da imagem corporal, é muito curioso, porque se a gente for seguir a ferro e fogo o manual diagnóstico dos transtornos psicológicos, a gente classifica todo mundo. E aí eu acho que é o primeiro movimento, assim, é entender que o universo é esse. Né? Então, eu sempre falo para os alunos, para quem está chegando na área, eu falo assim: olha, antes de começar a atender um atleta desta modalidade, vá conhecer a modalidade primeiro, Sim. conheça um pouco daquele universo, frequente uma competição, vê que atmosfera aquelas pessoas estão respirando, do que eles falam, como eles se vestem. Isso é importante para a gente, porque como a gente está lidando com algo extremo, né? O atleta de alto rendimento, seja ele de esportes tradicionais, seja de fisiculturismo, ele não lida com uma normalidade, né? Para o padrão da população geral, ele lida com extremos, No ele vai limite. além do limite, ele ultrapassa o limite, né? É Tem o verdade. limite e ele vai além, porque se ele for no limite, ele não vence, Não, ele fica ali. ele Né? fica na Ele é um média. O atleta, limite é a é um média. atleta amador que tá de boa, que Aham. consegue competir, tá? Mas o atleta de altíssimo rendimento, né? O Bernardinho que usa essa expressão, ele não é alto rendimento, é altíssimo rendimento, que é um negócio além. Então, a gente precisa entender para não gerar um estranhamento, porque o treino é diferente, a alimentação é diferente, a mentalidade é diferente. Então, existem estudos, né? Agora, eu não vou precisar exatamente os números e tudo mais, mas houve um experimento, né? Se não me engano, nos Estados Unidos. Eu vou falar aqui números aproximados e a ideia é aproximada, porque não é exatamente idêntico ao que eu vou dizer, mas é só para vocês terem uma ideia, né? Que perguntaram a alguns atletas, deram assim, né? Olha, a gente tem aqui uma substância proibida, mas se você ingerir, você vai ganhar todos os campeonatos nos próximos 5 anos da sua vida, tá? Você vai ganhar tudo. Só que no final você vai morrer. O que você quer fazer? Você aceita? Surpreendentemente, aí eu acho que é mais ou menos assim, 70%, aproximadamente 60, 70% das pessoas falam assim: eu assumo os riscos, eu vou É tomar. como delimitar a vida. Assim, para ter o rendimento e o resultado que eu desejo, eu topo. Mesmo que eu final, mas aí pelo menos se eu morrer, eu morro feliz. E aí Então, isso vai para aquela questão da motivação momentânea? sim, porque é algo, né? Porque é É o momentâneo. prazer ali, acabou, você ganhou, e aí já tem a próxima competição. Então, hoje em dia, com essa, esse momento que a gente vive de grande exposição midiática nas telas, as redes sociais, os influencers, o número de seguidores, né? Essa dopamina rápida e barata que a gente recebe a todo Sim. momento, né? Esse hiperestímulo, faz com que muitas pessoas procurem essa recompensa, que é o reconhecimento do outro, muito mais talvez do que uma autoimagem positiva, né? Talvez eu me veja dessa maneira, mas é mais importante para mim como o outro me vê do que como eu me vejo. Então, quanto mais likes eu tiver, quanto mais pessoas estiverem no meu canal, quanto mais pessoas estiverem engajadas nas coisas que eu faço, isso vai ter um peso muito maior na minha motivação do que efetivamente com as consequências daquilo que eu estou produzindo em mim, se eu vou ter mais rendimento ou não. O bem-estar, então, tá ligado a isso? Podemos dizer que sim para essas Para pessoas. essas pessoas. Exatamente. Então, assim, o quanto que eu engajo, né? O quanto que eu influencio, o quanto que eu, enfim, motivo, inspiro pessoas.
Né? Quando a gente fala assim, nossa, você é uma inspiração, adoro seus conselhos, adoro te ver, adoro ver a sua evolução e tal. Então, isso é um É alimento aquilo que que infla. infla, exatamente, é uma necessidade. Aí vamos entrar, já que a psicóloga aqui também é do consultório, né? É isso. A gente entra aí na seara das necessidades emocionais não atendidas, Sim, que de forma muito instantânea, de forma muito breve e imediata, acontece por meio de recompensa via redes sociais. Então, muita gente entra pelo caminho de como eu vou ser visto, eu vou crescer, crescer literalmente, assim. Eu crescendo o meu corpo, eu vou crescer em termos da minha existência, da minha visibilidade, ainda que isso custe a minha saúde, sim. né? Porque a minha necessidade principal não é a saúde física, é a minha saúde emocional. Eu preciso me alimentar desse retorno, desse feedback dos meus seguidores. Eu tô pegando esse nicho bem de redes sociais mesmo, porque é onde tudo não, mas onde muita coisa acontece, né? Onde as pessoas têm acesso, onde elas começam. E é onde também, atualmente, as pessoas têm buscado esse tipo de inspiração e tal. Então, eu vejo muito por um lado de perceber, assim, que é importante, e tem muitos excessos, né? Muitos excessos. Quais são os maiores prejuízos hoje que você observa nesse tipo de atleta? Essa coisa da busca por algo que talvez seja inatingível. Eu sempre preciso mais, de melhorar e crescer, e não tem uma perspectiva de que, tipo assim, o atleta tradicional, eu trabalho com transição de carreira na minha tese de doutorado. Ele sabe que ele vai ter ali um teto. trinta e Hum. cinco anos, talvez, não mais do que isso. Então, ele já vai começando a se preparar, ou pelo menos deveria. É isso que eu estou estudando, né? Olha, eu estou aqui no auge, mas daqui a alguns anos os patrocínios vão começar a cair. Eu posso ter uma lesão, eu posso não ser convocado, o time pode não me contratar, então eu preciso me preparar para a minha vida pós-atlética, né? Se eu vou Sim. seguir trabalhando em outra coisa, que coisa será essa? Porque eu vou trabalhar com 35. Se ele não for um Vini Júnior da vida que tiver muito dinheiro, ele vai precisar continuar trabalhando, que é o caso da maioria das pessoas. Aham. Mas nessas modalidades eu vejo assim um público muito jovem e pessoas às vezes até um pouco mais velhas que vão e vão e vão e vão e vão, sem saber até onde elas devem ir, né? Sem ter essa perspectiva assim de que cheguei daqui para frente. Então eu acho que é uma coisa de um culto a uma imagem, né? Tem toda essa coisa da performance, do desempenho, que eu acho que é super importante, assim, são atletas, Sim. né? Mas quando é praticado de uma maneira sustentável, você tem um planejamento, que você tem uma programação, você tem uma consciência do que você está fazendo, quais alimentos que você está ingerindo, que tipo de preparo, quais são os riscos que a sua profissão, né, que a sua atividade atlética pode te É um proporcionar. comportamento consciente. Eu Exato, vou além do meu limite, mas eu vou com consciência. exatamente. O problema é quando esse Isso se torna a atleta. única coisa. Entendi. Quando isso se torna a única coisa, todo sentido se perde, porque E aí eu perco eu também perco um pouco. tudo, absolutamente tudo. Então, se toda a minha base, minha rede de afetos está nas pessoas que estão ao meu redor, me acompanhando, me idolatrando, me vangloriando, me tchum, 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 dando like, like, like. Se eu perder isso, acabou, Não faz mais então não faz mais sentido. sentido, então para onde eu estou levando a minha vida, né? Então Uhum. precisa ter toda uma rede ali que estrutura, que apoia família, amigos, né? A rede social mesmo, de verdade, a rede de Sim. apoio, planejamento financeiro. A gente precisa falar de planejamento financeiro, né? Os cuidados com o corpo, ok, meu corpo ele pode ir até aqui. Quando eu chegar nesse determinado patamar, qual vai ser o próximo passo? Qual é o meu planejamento de carreira? O que que eu vou fazer na minha aposentadoria? Sabe? Coisas assim. Até porque a gente tem a questão da aposentadoria Aham. das pessoas em geral, né? É. O quanto que se aposentar, ele gera já impactos Uhum. na população em geral. Imagina nos atletas que isso é antes do que se espera, Uhum. né? A pessoa ainda está numa vida ativa, Sim, sim. mas necessariamente não para aquela atividade. Isso. E aí é um luto muito grande, né? A professora Katia Rubio fala muito disso, dessa crise identitária. Por isso que ela usa o termo pós-atleta. Porque o Uhum, atleta ele é tão vinculado a essa identidade
de atleta, Que ele quando não encerra, ele não solta. deixa de ser atleta nunca. Ele Uhum. permanece naquele lugar de atleta, ele passa a ter uma vida pós atividade como esportista, mas ele ainda é atleta. Uma vez, eu falo isso sempre porque é legal, foi até uma das minhas inspirações para a tese, né? Ela disse assim, uma atleta que trabalhou comigo: Dani, quando você se aposentar, ninguém vai te chamar de ex-psicóloga, ninguém vai te chamar de ex-professora. Por que vão me chamar de ex-atleta? Aí eu falei assim, temos uma pergunta aí. E aí eu corri atrás da literatura e a professora Kátia Rubio, lá em 2012, já tinha cunhado esse termo. Falou assim, não, a identidade atlética ela não se perde, ele permanece. Então é todo um luto, né? De se ver nesse lugar do corpo, a corporeidade está muito presente, a rotina, essa coisa de ser reconhecido pelo outro, né? Tem um filme velho, gente, Boleiros, Era Uma Vez Futebol, nem lembro o ano desse filme, mas é bem antigo, que tem um personagem, né? Acho que é Dadinho o nome dele. E ele fala disso, né? Assim, eu não me reconheço mais. Hoje ele já está aposentado há muitos anos, já está com uns 70 e poucos anos. E ele olha e fala assim: olha essas pernas. Essas pernas não são daquele que jogava no Corinthians. Esse não sou eu. Ele não consegue se reconhecer no espelho, porque ele guardou de si, ele se reconhece apenas na imagem do atleta Do do Corinthians, do atleta. jogador de futebol que tinha 30 anos. Aquilo ainda Tá tá. ali, tanto que ele se vê no espelho, ele fala assim, não, essa imagem aqui não corresponde à minha autoimagem. E no caso dos fisiculturistas, se não houver um cuidado nesse sentido, essa crise identitária ela se aprofunda ainda mais. Dani, acho que eu poderia ficar aqui mais 5 episódios, porque tem muita coisa pra gente falar. Sim, Mas a gente precisa encerrar. sim, adoro o tema. Mas amei te receber. Assim, para mim, abriu um leque de possibilidades, né? Como eu falei no início, eu não sei nada da Uhum, psicologia do esporte e amo te acompanhar, ver todas as possibilidades, né? E acho que é isso. A psicologia é muito além das quatro paredes. sim, sem E dúvida. cada vez mais a gente precisa trazer isso e falar sobre isso. Eu dou algumas disciplinas na graduação, né? Uma de avaliação Uhum, psicológica e a outra que é para a turma do primeiro período. E eu trabalho numa instituição que a gente trabalha por projeto. uhum, E aí, uma das etapas, né, desse projeto é eles entrevistarem pessoas. Então, principalmente do primeiro período, assim, eu falo, gente, vai para coisas que vocês nem imaginam que tem da sim. psicologia, sabe? E eles trazem essas possibilidades. Nossa, eu não sabia, e, enfim. E é isso, eu acho que a gente precisa mostrar o quanto que a psicologia tem possibilidades Sim. lindas, e a psicologia do esporte é uma delas. Uhum, Acho que, apesar de ser uma área antiga, né, não é de ontem, uhum, como algumas pessoas acham que é, mas que bom que de uns anos para cá isso tem ganhado uhum. visibilidade. E espero que a gente tenha cada vez mais visibilidade. Competir é muito bom, né? Apesar de não ser uma vivência minha, Uhum. minha única competição era Mas se aproxima em muito, dança, vou te né? dizer. É. Nossa, é bem Eu voltei a próximo. dançar, Ah, inclusive, tá? mentira. Já gostei. Então, eu me formei com 18 anos, Aham. voltei a dançar com 36, e aí parei na pandemia e voltei agora aos Ai, que 45. maravilhosa. Incrível. Aos Gente, bom 45 voltei pro demais. balé, mas diferente. Agora eu tô numa turma de adolescentes de 17, Jura? 19 anos, Meu porque é o Deus. único horário que eu tenho, Aham. né? É óbvio que eu não voltei pra ponta. Fico lá só na minha sapatilhazinha de Sim. meia ponta, mas numa galera de 17, 18, 19 anos, e eu com 45. Então, Sim. assim, as primeiras aulas foram puxadas, Posso imaginar. porque eu parei em Aham. 2019, né? A minha última apresentação foi em dezembro de 2019, veio pandemia, e eu realmente parei de dançar. E voltar 6 anos depois, né? Praticamente, 5 anos. Mas voltar com 45, na menopausa,
Ah, mas não numa foi isso que você turma fez, de foi 17, dançar. 18 anos. Crianças. Amor, estou ultrapassando todos os meus limites. Só performance, trabalhando sob pressão ali, assim, criança. Não me irritem. Eu preciso decorar a sequência que eu faço do lado direito, no lado esquerdo eu já esqueci a sequência, né? Mas é isso, eu acho que competir é bom, mas a gente precisa ter consciência desse espaço e ter consciência do que a gente quer também nessa competição. E eu acho que a psicologia do esporte, ela tem agregado muito nisso. Quando uma atleta fala, eu não quero competir porque hoje eu não estou bem, porque neste momento eu não quero, isso é muito importante. Quando a gente Isso humaniza, né? humaniza, quando um atleta fala, eu vou falar em português, né? Ele reconhecer, não, eu sou um atleta mundialmente, ele tá trazendo ele enquanto indivíduo, que ele não é só o atleta, ele não é só aquele futebol que ele tá jogando, ela não é só aquela competição, é muito além disso. Então eu acho que bom que a psicologia do esporte tá ganhando essa visibilidade. Eu espero que realmente ganhe cada vez mais, porque a gente tem muito para agregar. Esse povo lindo que vai competir daqui para frente. Eu agora só danço por alegria, por felicidade, por prazer, né? Mas a gente tem uma galera muito nova que precisa desse suporte para ser um atleta não só de rendimento, mas um atleta feliz. Isso. Porque eu acho que estar ali é uma escolha, assim como você escolheu a psicologia do esporte, e escolheu ir para o Flamengo, escolheu ir para. A gente precisa ter essa liberdade de escolha, mas que essa liberdade de escolha nos leve à felicidade, do prazer mesmo, de estar ali. Eu estou aqui porque eu gosto, eu estou aqui porque me faz bem. Tem que fazer sentido, né? Sentido para quem faz a escolha, não para quem, de alguma maneira, cria expectativas. Não só pelo patrocínio, não só pelo like, não só. Enfim, é isso. Dani, muito, muito obrigada. Espero que em breve a gente volte, porque tem muito mais coisa pra gente falar. Sim, eu que agradeço a oportunidade. Queria deixar aqui para vocês. Quem tiver mais interesse na psicologia do esporte, no segundo semestre nós teremos alguns eventos bacanas. Depois posso deixar aqui com a Maíra, mas vou dizer, né, para vocês seguirem nas redes sociais. Aí sim a gente precisa de like. Que é a Associação Brasileira de Psicologia do Esporte, a Abrapesp, que é uma instituição importante no Brasil, pioneira, que trabalha com a divulgação dos dados da psicologia, né, na parte científica, desenvolve ações para a gente, enfim, continuar se aprimorando na psicologia do esporte, dar suporte para os alunos, para os profissionais. Temos também a ABPEX, que é uma outra associação também no Brasil, que tem o foco na pesquisa, nos estudos, que vai ter um congresso agora em Caxias do Sul, em outubro. Então, para quem, né, tem interesse. Então, no Brasil, nós temos essas duas grandes associações. E quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, tem lá a Psique Informa, que é onde eu ministro os cursos de psicologia do esporte. Pode me seguir lá nas redes sociais também, que de vez em quando, eu não sou muito de aparecer em vídeo não, mas de vez em quando eu coloco algumas coisas lá. A gente vai colocar o link, vamos colocar o arroba, a gente vai colocar tanto da Dani quanto das associações, todos os links direitinho para vocês seguirem, ficarem por dentro de tudo que acontece na psicologia do esporte. Obrigada, adorei. Obrigada, Dani. Bem, pessoal, finalizamos hoje o segundo episódio do Psicologia Sem Filtro com a Dani Muniz, que foi um baita bate-papo aqui, maravilhoso, falando sobre psicologia do esporte. E logo, logo a gente vai divulgar o próximo episódio. Alguém sabe qual vai ser o tema? Deixa aqui embaixo. Até mais.